Bem, eu sou o Cláudio Brito, estou hoje conversando com o Rui, né, o Rui da Amazon, agora da Superdados. É um imenso prazer estar conversando contigo, Rui, pela tua história. Né, eu acho que tu tens uma vontade, conseguiste montar uma empresa que fez bastante sucesso aí na internet. E eu queria que tu contasse um pouco do início, de como foi a ideia de montar o provedor, de onde a coisa surgiu e de repente um pouco da tua experiência nesse meio tempo aí. Bom, deixa eu passar uma história que a gente está desde 95 brincando com a internet, né? E começando com a Amazon. Na história lá, começando ainda na faculdade, na engenharia mecânica, e bateu a ideia lá de, será que o provedor no começo da internet comercial? E fazendo umas continhas lá, a gente achou que dava para bancar o custo inicial, acho que era 150 clientes. E o último semestre meio do Marquinhos, fazendo TCC, naquele último semestre com 11 disciplinas, tudo. E começamos a montar a empresa, né? Abrimos uma empresa, foi em agosto de 95, pedimos o link, nós fomos os primeiros a ter o link no final do ano. Nós fomos o primeiro a funcionar. E todo mundo, assim, era um negócio muito novo, ninguém conhecia, nem Telemar, nem Brasil, nem Telemar, Telepará. E por hora de ligar, todo mundo complicado, o nosso momento foi plugar e funcionar. Então, foi um negócio gostoso, assim, um desafio que a gente nunca esperava que a gente fosse gerar o volume que fosse. Começou com uma ideia de, olha, você é algo mais para complementar dos caras que vão começar uma carreira, a gente vai começar a fazer alguma coisa. E foi. E foi um negócio tão, assim, apesar dessa dificuldade toda, foi um negócio que virou tão rápido, que no primeiro ano a gente cresceu, acho que o ano inteiro, em torno de 15% ao mês. E é um negócio, assim, é bom, né, tá? Qualquer empresa gostaria disso, mas isso hoje já é meio complicado. Imagina em 95, linha telefônica, como é que tu consegue uma linha telefônica? Naquela época, 3, 4 meses você botar, então tinha que fazer os planejamentos assim, de equipamento, linha telefônica. Por exemplo, importação, hoje é difícil. O nosso primeiro roteadorzinho foi um Cisco, tive que buscar os Unidos para trazer ele debaixo do braço para conseguir, assim, ele conseguir liberar ele na receita mais rápido. Se ele fosse vir por trâmite normais, ia levar 6 meses para conseguir chegar aqui. Então, é um negócio que, assim, a própria internet cresceu muito rápido. Então, era uma época que não tinha um Netscape, ninguém... Acho que hoje o pessoal olha a Internet Explorer, tudo, o Internet Explorer já não nasceu anos depois. Então, é um negócio gostoso que vê a tecnologia seguindo. Agora, Rui, quantos funcionários a Amazon começou? Era só vocês dois, depois teve que... No começo, eu e o Marquinhos, todo mundo fazia, a gente deixava uma secretária eletrônica para atender o telefone, que a gente tinha aula, tinha tudo, e geralmente passava um dia ou fazendo instalação, que éramos nós mesmo, e indo para aula e fazendo TCC de madrugada. De noite a gente agendava, de manhã cedo ligava e fazia, era nós dois. Em quanto tempo a Amazon conseguiu se pagar? Conseguiu os 150? Nós, graças a Deus, todo mês nós conseguimos, assim, ela já entrou se pagando. Foi um negócio curioso, no começo não tinha cliente para pagar isso, então o que é que a gente fazia? A gente também vendia micro no começo. Montava, não é que nem hoje também, tem uma sola, tu compra a peça, não era tão simples, a gente mandava vir de São Paulo peça, montava micro e o que é que a gente conseguia? A gente comprava a prazo e vendia à vista. Então a gente fazia um girozinho de capital de 1 mês, 2 meses. E assim, nisso acho que o destino também foi bom, lá de cima olhou bem pra gente, que tinha dia que tinha que pagar a conta da Embratel no dia seguinte, a gente vendia o micro no dia anterior. Então, ajudava? Não, aí pagava, nunca, graças a Deus, nunca ficamos devendo nada pra ninguém, nem de fornecedor, nem de nada, e sempre fomos fazendo essa história. O auge do provedor chegou a ter quantos clientes? Chegamos a ter mais de 10 mil clientes. Mais de 10 mil. Enquanto a Amazon. Certo. E... Era um perfil, assim, só também tem que se situar no tempo. Era 10 mil clientes, mas era numa época, tipo assim, plano de escala. Então, hoje o perfil é um pouco diferente. Era uma época que tu não tinha as operadoras no meio. Quer dizer, hoje, por exemplo, o que é que foi o começo desse acesso de escala? Hoje fica de graça de todos os operadores. Então, no mercado, a gente não tem esse produto hoje aqui, por exemplo. E ainda consegue concorrer tete a tete. Claro que não estamos nesse nível de tamanho que competir com grátis é complicado. Difícil, né? Agora, Rui, a Amazon conseguiu, na época, um nível de excelência muito grande. Né? Eu lembro que era uma referência de qualidade. Eu cheguei a usar outros provedores antes. Quando eu
fui cliente, comecei a usar a Amazon, digo, que tem uma coisa de bom. Depois eu passei, no início da minha carreira, fiz até um estágio lá, acho que eu passei um mês na Amazon e vi que era uma coisa séria, uma empresa sólida. Como é que foi isso? Hoje, quando você lê sobre administração, quando você tenta montar uma empresa, existe uma série de técnicas e tudo para você, né, fazer uma empresa consistente. Como é que foi esse início da Amazon? Existia isso? Existia um planejamento grande em torno do início da empresa ou não? Como é que foi isso aí? Sim e não. Existiu planejamento, mas assim, foi sempre quem foi? Eu e o Marquinhos. Então, foram dois universitários, praticamente saindo da faculdade, sem pouquíssima experiência comercial, mas a gente sempre teve essa vocação, e essa vontade, se é para fazer, vamos fazer bem feito. Então, desde o começo, parte de equipamento, a gente comprou de primeira linha, a gente fazia, era um sacrifício a mais até para colocar, mas a gente sempre investiu e está colocando. Com 2 meses já teve o primeiro funcionário, aí começou a época de seleção praticamente todo mês, até para dar subsídio para o crescimento. Nessa época do descaro, na época, não sei se chegaste a ver isso aí, mas quase que o provedor estava ocupado. Na época a Amazon não estava ocupada. É verdade. Mas era porque era uma estrutura de custo nossa, até pela dificuldade de vir, sempre se planejava, pedia, quando chegamos a ter, acho que 600 telefones. E tinha uma métrica, né, de usuário por linha. Antigamente isso era muito comentado. A nossa era uma das mais baixas que tinha no mercado. Geralmente o provedor entupia o número de... Para poder ter uma receita para poder fazer dinheiro. Isso vale até hoje. Hoje, assim, o provedor está todo mundo num mercado difícil. E agora a máxima é verdadeira. Quanto mais usuário tu tem, é um mercado de massas. Se tu não tem volume, tu não consegue ter estrutura de custo para fazer. Na época que a Amazon atingiu o auge, 10 mil usuários, quantos funcionários, qual era a estrutura que a Amazon tinha? Nós tínhamos nessa época em torno de 50 a 60 funcionários. Certo. A Amazon logo, acho que no início dela, ela começou a trabalhar muito com Microsoft, né? Certificações vieram logo em seguida. Como foi do teu lado profissional isso? A primeira nós começamos com puramente internet, em 95. Em 97 nós abraçamos uma ideia que hoje também está mais difundida, mas na época ninguém conhecia, que era o que? A certificação. Então nós certificamos profissionais, eu fui um desses profissionais da certificação. Aí, com isso, atendemos os requisitos, entre outras coisas, para certificar a empresa. E também associou muito o nome da Amazon com a Microsoft desde essa época. Foi o primeiro parceiro na região norte toda. Nós fomos referência de soluções nacionais, nós fomos referência em certificação de profissionais. Nós chegamos a certificar 40 profissionais no ano. Isso foi notório para a Microsoft no Brasil todo. Como é que uma empresinha de Belém do Pará, quer dizer, a gente conseguiu quebrar muito desses dogmas a ponto de ter a Microsoft patrocinando evento nosso aqui e mandando os especialistas dos Estados Unidos para cá só para acompanhar essa história.